Bom, então nós vamos falar sobre ação penal parte 1. Esta aqui é uma nova modalidade de ação penal, né? Nós vamos dar a mesma aula de ação penal de uma outra forma, para consolidar os nossos conhecimentos sobre ação penal, tá? Então, vamos começar com ação penal 1. Primeiro, o conceito, né, de ação. Conceito de ação. Quem quiser anotar, é a invocação da tutela jurisdicional, ou seja, um pedido feito ao Estado no sentido de que seja aplicado ao autor da infração a devida punição. Então, a ação nada mais é do que um pedido, seja ela pública ou seja ela privada, é um pedido que é feito ao Estado juiz, no sentido de que seja aplicado ao autor da infração penal, onde há a prova da autoria e materialidade, para que seja aplicada uma determinada punição. Pode ser uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direito ou uma pena de multa. Qual o fundamento? O Estado, ao proibir a vingança privada, chamou para si a administração da justiça na esfera penal. O Estado, ele trouxe para si a prestação jurisdicional. Com isso, ele impede que a pessoa faça a justiça com as próprias mãos. E estabeleceu que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer ameaça ou lesão ao direito. Então, qualquer pessoa que tenha o seu bem violado, seja vida, seja patrimônio, seja honra, seja dignidade sexual, ela deverá ser submetida a um julgamento perante um órgão jurisdicional, porque, afinal de contas, nenhuma lesão ou ameaça ao direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Então, lesão a direito individual, não podendo o indivíduo fazer justiça com as próprias mãos. Ele deve recorrer ao Estado no sentido de que seja aplicado o direito objetivo ao caso concreto. O que é o direito objetivo ao caso concreto? Uma pessoa pratica um crime, esse crime está previsto na lei penal como uma conduta típica, há um enquadramento na conduta típica e, consequentemente, ele vai ser punido na forma da lei. Isto é, deve-se resolver o conflito penal. O conflito penal nada mais é do que uma pretensão punitiva por parte do autor contra a resistência do direito à liberdade por parte do réu. Bom, o instrumento que o indivíduo utiliza em busca da proteção jurisdicional é exatamente a ação penal. Você só tem uma forma de buscar a pretensão punitiva que é através da ação penal. Justamente quando uma pessoa viola o teu bem, você busca através da ação penal a reparação dessa violação ao teu bem jurídico. Materializada na denúncia, se a ação penal for pública, e na queixa, se a ação penal for privada. Condições da ação. Quais são as condições da ação? As condições da ação são a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, né? E a capacidade, a legitimidade da parte, que é a capacidade postulatória também. Possibilidade jurídica do pedido. O pedido deve estar previsto e ser possível pela legislação penal. Então, eu não posso pedir a aplicação de uma pena perpétua, eu não posso pedir uma pena de morte salvo em caso de guerra, eu não posso pedir uma pena de banimento, eu não posso pedir uma pena cruel, porque existe a impossibilidade jurídica do pedido, já que essas penas estão proibidas pela Constituição Federal. Interesse de agir. Se houver extinção da punibilidade, seja pela morte, seja pela anistia, pela graça e pelo indulto, eu não tenho mais interesse processual. Se um crime está prescrito, se há prescrição, eu não posso mais falar em interesse processual. Além disso, eu tenho a legitimidade para agir. A ação penal só pode ser proposta pelo seu titular. No caso de crime de calúnia, que é um crime de ação penal pública, ela só pode ser proposta pelo ofendido ou por seu representante legal. Nos casos de ação penal, a ação penal de calúnia é uma ação penal privada, quero dizer,
E nos casos de ação penal pública, eu só posso mover a ação através do Ministério Público, crime de homicídio, crime de furto, crime de roubo. Então, quando eu tiver uma calúnia, uma injúria e difamação em que a ação penal é privada, ela só pode ser proposta pelo ofendido ou seu representante legal através da queixa, que é a peça da ação penal privada. Bom, então, nós não falamos aqui diretamente, mas a capacidade postulatória, ela está ligada ao interesse de a legitimidade de parte e ao interesse de agir, né? A parte só é legítima se ela estiver representada através de um advogado que tenha legitimidade para propor a ação. No caso, a capacidade postulatória em direito penal deve ser exercida através de um defensor público ou através de um advogado, que é quem pode entrar com a ação e é quem pode entrar com a ação penal pública, a denúncia, ou a ação penal privada, a queixa. Quanto à classificação, nós gostaríamos de colocar aqui que eu tenho uma ação penal pública que se divide em incondicionada e condicionada. E eu tenho aqui a ação penal privada, que se divide em privada exclusiva e privada subsidiária. Por sua vez, nós já vimos que a ação penal pública condicionada se subdivide em condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Tá bom? Então aqui eu tenho no quadro, quanto ao titular, a ação penal pode ser pública incondicionada ou condicionada. Incondicionada quando não precisa de nenhuma condição de procedibilidade. Condicionada quando ela precisa da representação do ofendido ou da requisição do ministro da Justiça. Privada, eu posso ter a privada principal ou privada exclusiva. Você pode colocar aqui privada exclusiva ou privada principal. Tá? E eu tenho a subsidiária, que é aquela ação que, quando o Ministério Público não intenta a denúncia no prazo legal, ela pode ser oferecida. Então, vamos falar da ação penal pública incondicionada, que está prevista no Código de Processo Penal e no Código Penal. Primeiro, a incondicionada. A ação penal pública incondicionada é aquela promovida pelo Estado de administração através do órgão do Ministério Público, independentemente da vontade do ofendido ou de quem o represente legalmente. Nessa ação penal, o Ministério Público pode oferecer a denúncia sem necessariamente ter a autorização do ofendido ou do seu representante legal. Ação penal pública incondicionada. Exemplos de crimes de ação penal pública incondicionada. O homicídio é de ação penal pública incondicionada. O roubo é de ação penal pública incondicionada. Todos esses delitos, o titular da ação penal é o Estado, através do Estado de administração, que é o Ministério Público. Lembrando aos senhores que, com o advento da Lei 9.099/95, a lesão corporal simples é agora de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Portanto, a ação penal na lesão corporal simples é ação penal pública condicionada à representação do ofendido. A pergunta é, se uma pessoa for espancada e não denunciar, mas o vizinho denunciar, vamos lá. Lesão corporal simples, ela é condicionada à representação do ofendido. A pessoa que viu o espancamento pode até denunciar,
que eu digo ir na delegacia de polícia e fazer a notícia criminis. Lembra? Notícia criminis. Mas o Ministério Público não poderá mover a denúncia se não tiver a representação do ofendido. Ou seja, se o ofendido não autorizar a pessoa, o Ministério Público a processar a pessoa que o lesionou. Porque a ação penal, ela é condicionada à representação. E quando é condicionada à representação, qualquer um do povo pode comunicar o fato à polícia através da notícia crimes. Mas o Ministério Público só pode mover a denúncia se o ofendido fizer a representação, que é a anuência que ele dá para que a parte que o agrediu seja processada. Então a denúncia, gente, é a peça vestibular, ou seja, inicial da ação penal pública, elaborada pelo MP, que quer seja condicionada ou incondicionada. O Ministério Público, na denúncia, seja condicionado ou incondicionada, eu vou chamar de denúncia. Ela só se chama queixa quando a ação penal é privada, seja principal ou subsidiária. Ela é uma peça de natureza acusatória e contém uma pretensão punitiva. Acusatória porque ela está acusando uma pessoa da prática de um crime. E uma pretensão punitiva que se pretende uma punição, seja privativa de liberdade, seja restritiva de direito, seja multa. Se a pessoa for inimputável, aí vai ser pedido a aplicação de uma medida de segurança de internação ou tratamento ambulatorial. A pergunta é, se for uma lesão corporal mais grave, se for uma lesão corporal mais grave, uma lesão corporal grave ou gravíssima, não é de ação penal pública condicionada, o Ministério Público poderá mover a ação sem a representação do ofendido. Bom, prazo para o oferecimento da denúncia. Deve ser oferecida no prazo de 5 dias se o indiciado estiver preso. Quando é que conta esses 5 dias de prazo? Vamos lá. Então, se o indiciado, aqui a denúncia, que é a peça da ação penal pública, ela deve ser oferecida em 5 dias se o indiciado estiver preso. Esses 5 dias começa a contar da data em que o promotor de justiça recebeu os autos de inquérito policial ou os autos de prisão em flagrante delito. Tempo para o intervalo comercial, vou tomar meu café. Tá bom. A partir do momento que o promotor de justiça recebe o inquérito e recebe o auto de prisão em flagrante, devidamente protocolado, no protocolo do Ministério Público, começa a contar o prazo de 5 dias para oferecer a denúncia se o réu estiver preso e no prazo de 15 dias quando o réu estiver solto. Aliás, eu não posso nem falar em réu, aqui eu tenho só o indiciado, eu só terei o réu, tecnicamente falando, quando a denúncia for recebida, tá? Então, o prazo inicia do dia em que o promotor de justiça recebeu o inquérito policial ou os autos de peça de informação. Veja, também é possível que não haja nem flagrante delito, nem inquérito policial. O promotor só recebeu as peças de informação. Ou seja, você, qualquer pessoa do povo, vai lá e mune o Ministério Público de provas contra aquela pessoa pela prática de um determinado crime. E se aquelas provas que tu levares forem insuficientes, ele pode mover ação penal sem o inquérito. Daquele momento que ele recebe essas peças de informação, ele deve conta o prazo dele. Se o indiciado estiver preso e o promotor não oferecer a denúncia no prazo legal, configura-se prisão ilegal, cabendo ordem de habeas corpus. Nós já tivemos oportunidade de falar isso na outra aula, quando o Ministério Público tem 5 dias para oferecer a denúncia, porque o indiciado está preso e ele não faz, além de configurar o constrangimento ilegal, passível de ordem de habeas corpus para libertar o acusado, a partir do momento que ele não oferece a denúncia, tá? Terminado o prazo dele,
o que vai acontecer? Se ele não oferecer a denúncia no prazo de 5 dias, estando o réu preso, começa a contar o prazo da ação privada subsidiária. Qualquer interessado pode mover ação penal subsidiária, porque o Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo de 5 dias. Ah, professor, mas o réu estava solto. O Ministério Público tem 15 dias. Não ofereceu a denúncia no prazo de 15 dias, começa a contar o prazo para o oferecimento da ação penal privada subsidiária. Beleza? Então, cuidado. Se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, eu vou ter a oportunidade de entrar com HC para liberar o meu cliente. Outras peças de informação que substituem o inquérito, como o procedimento administrativo, o inquérito civil ou militar, que nós já tivemos a oportunidade de falar na aula de inquérito policial, falamos o que era procedimento administrativo, inquérito militar, também podem subsidiar a propositura da ação. Então, podem levar o promotor a oferecer a denúncia. Então, não só as tuas peças de informação, como um procedimento administrativo que apura falta disciplinar, como um inquérito militar, como um inquérito civil. Bom, requisitos. A denúncia, gente, é um requerimento feito pelo MP dirigido ao juiz, devendo conter os seguintes requisitos. Vamos lá. Então, eu vou agora dar uma pequena aula da elaboração da denúncia, tá bom? Alguém me pediu para que nós mostrássemos para vocês como é que é uma denúncia. Então, eu vou colocar aqui, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tal vara penal ou criminal de pontinho, pontinho, pontinho. Dá aqui mais ou menos um espaço de 8 espaços, né? 8 espaços, tá bom? Aí você coloca o Ministério Público, representado pelo promotor de justiça que essa subscreve. Vem com o devido respeito perante Vossa Excelência, oferecer denúncia contra fulano de tal, fulano, brasileiro, solteiro, lavrador, carteira de identidade número tal, SIC número tal, residente e domiciliado na rua tal, entre rua tal, ou seja, eu vou colocar a qualificação do acusado, completa. Naturalidade, nacionalidade, estado civil, profissão, carteira de identidade, SIC, endereço de preferência com perímetro onde ele mora, CEP, telefone, tudo que você puder colocar que possa orientar o oficial de justiça na hora da citação, que ele vai ter que ser citado, não é isso? Além disso, eu tenho que colocar a exposição do fato. No dia 21 de abril de 2013, por volta das 22 horas, a vítima Cicrana aí encontrava-se no, aí coloca o endereço,
na Rua da Consolação, número 34, esquina com a Rua do Sorriso, quando o acusado, armado de uma faca e um revólver, mediante violência ou grave ameaça, subtraiu da vítima um aparelho celular e um relógio. Pronto. Contei exposição do fato, com todas as suas circunstâncias. O dia, a hora, o local. Né? Se eu quero caracterizar, classificar o crime como roubo, eu tenho que mostrar que ele estava portando uma faca, um revólver, utilizou-se de violência ou grave ameaça. Senão, vou desclassificar o roubo para o furto. Não é isso? Bom, e o fato narrado tem que tipificar crime. Tá? Tem que tipificar o crime. Lógico que, se eu estou narrando um crime de 157, eu tenho que colocar todas as suas circunstâncias. E principalmente o rol de testemunhas. Rol de testemunhas. Por que é importante o rol de testemunhas, gente, na denúncia? Porque no processo ordinário eu posso arrolar até 8 testemunhas na denúncia. No sumário, 5 testemunhas. Então, qual a importância de arrolar testemunha na denúncia? É porque se eu não arrolar as testemunhas na denúncia, preclui o meu direito de arrolar testemunha na denúncia. Se eu não arrolar testemunha na queixa, preclui o meu direito de arrolar testemunha na queixa. Ou seja, a oportunidade que eu tenho para arrolar testemunha é na peça acusatória. Quando necessário, pois nem sempre a acusação oficial é feita através de testemunhas. É possível que eu tenha uma denúncia sem testemunha? Posso ter. Muito raro. Geralmente, a maioria das denúncias tem testemunha. Tá? Ok. A pergunta é, as testemunhas têm que estar necessariamente no inquérito? Não, não necessariamente. Você pode arrolar outras testemunhas que não tenham sido ouvidas no inquérito, mas que você ache que sejam importantes, principalmente na resposta à acusação. Quando há uma denúncia, há uma resposta à acusação. E essa resposta à acusação, você vai arrolar testemunhas que não estão no inquérito e, no caso, vão ser arroladas para a defesa do acusado. Então, não necessariamente você precisa arrolar só testemunhas que estão no inquérito. Aliás, você pode, inclusive, não arrolar aquelas testemunhas que não são idôneas, que você conhece que estão no inquérito. Ok? Bom, então o esboço da denúncia. A denúncia é um requerimento feito pelo promotor e dirigido ao juiz. Deve-se saber a autoridade a quem é dirigida. Ora, se eu tenho uma vara, então, por exemplo, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara criminal de São Sebastião. Imaginemos que só tem um juiz em São Sebastião. Não tem erro. Eu vou colocar o nome juiz de direito, juiz criminal de São Sebastião da Boa Vista. Bom, ou, se eu tenho duas varas e eu sei que a primeira vara é cível e a segunda vara é criminal, eu vou colocar excelentíssimo senhor juiz de direito da segunda vara. Tranquilo, né? Então eu preciso saber o juiz a quem é dirigida. Contém a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e aí circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Repetindo, circunstâncias aí, tempo, lugar e modo de execução. Classificação do crime, lembrando que essa classificação do crime é a tipificação do crime. Não só você tem que descrever o crime, através dos fatos, como coloca lá, artigo 157, artigo 155, artigo 121, etc. Tá? Rol de testemunhas, que no rito ordinário 8, no rito sumário são 5, e o autor e a qualificação do réu. Aqui, como era o Ministério Público que estava movendo a denúncia, e era uma denúncia, eu não preciso qualificar o Ministério Público,
instituição permanente, papapá. Não. O Ministério Público representado pelo promotor, papapá, papapá. Pronto. Se fosse uma queixa, aí eu colocaria a qualificação do querelante. Beltrano, brasileiro, solteiro, empresário, carteira de identidade tal, SIC tal, residente domiciliado na rua tal. Tá? Quando for querelante, tem que colocar a qualificação. E a qualificação do réu, que sempre vai ser colocada, né? Então, eu tenho aqui, elaboração da denúncia. A denúncia será dirigida, né, redigida por representante, dirigida ao juiz e redigida por representante do Ministério Público, que denuncia o fato, fazendo a qualificação do acusado, expondo as circunstâncias do crime, tempo, lugar e modo de execução. E aí eu tenho um modelinho aqui para vocês, ó. Vamos olhar aqui. Modelo. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito se for uma vara só, da comarca de São Sebastião. Se for duas varas, da segunda vara criminal de Conceição do Araguaia, por exemplo. Ou se forem várias varas, e eu não souber para quem vai ser distribuído, eu coloco um espaçozinho em branco. E a distribuição lá é que vai se encarregar de colocar para onde vai ser distribuído. Então, o MP vem, com devido respeito, apresentar denúncia contra Cicrano de tal. Cicrano de tal, com a qualificação completa dele, né? Brasileiro, casado, empresário, carteira de identidade tal, SIC tal, residente domiciliado, pela prática do fato a seguir exposto. Pela prática do fato a seguir exposto. Então, aqui você vai colocar o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Aí vai dizer que o ato encontra-se tipificado pela lei penal, enquadra-se no crime de roubo, previsto no artigo 157 caput do Código Penal. Isto posto isto, requer a citação do réu para apresentar defesa preliminar ou resposta à acusação, como vocês quiserem colocar, e rol de testemunhas. Essa resposta à acusação, ele tem que apresentar na resposta à acusação o rol de testemunhas, porque se ele não apresentar, também ele preclui o direito dele de arrolar testemunha. Aí ele vai dizer no meio do processo, olha, mas eu queria ouvir aquela testemunha, mas o senhor não arrolou a testemunha no momento da resposta à acusação, precluiu o seu direito de arrolar testemunhas. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Fácil, né? Bom, requisitos da denúncia. Diga. O pedido é para que ele seja processado, julgado e condenado nas penas do artigo 157 do Código Penal. Ele poderá ser condenado a uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direito, uma pena de multa, dependendo da situação. Ok? Se a pergunta é, eu devo indicar a pena e o regime? Não, você não indica, não é correto você indicar a pena nem indicar o regime. Até porque a denúncia é a peça inicial, né, vestibular. Então, durante o processo, muitas coisas podem acontecer que vão modificar a aplicação da pena e do regime prisional. Você só vai pedir para que sejam aplicadas as penas do artigo 157 ou do artigo X, pelo qual ele responde, tá? E aí o juiz é que vai decidir sobre a quantidade de pena e o regime que ele vai cumprir. A pergunta é, o promotor está atrelado à tipificação do delegado? Não, não está. O delegado pode tipificar de um jeito, o promotor pode denunciar de outro jeito e o juiz pode sentenciar de um terceiro jeito. Porque a tipificação, tanto do inquérito quanto da denúncia, ela é provisória e poderá ser modificada, ok? O próprio promotor, pergunta, o próprio promotor pode tipificar, denunciou por roubo simples e no final vai fazer as razões finais por roubo qualificado? Pode, sem problema nenhum. Ou denunciou por roubo, se constatou que não houve violência ou grave ameaça, ele pede nas razões finais uma condenação por furto? Pode também. Beleza?
Aditamento da denúncia, nós vamos ver daqui a pouco, depósitos comerciais, é a possibilidade que tem o Ministério Público de incluir novo crime, que não tinha sido anteriormente previsto, ou novo acusado, se forem 2 acusados que tiverem praticado o crime. Ele só conseguiu identificar um, lembrem-se que vigora para a ação penal o princípio da divisibilidade. Então, ele pode não